Boa noite, igreja. Boa noite. Nossa meditação na palavra hoje será em Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 1. Vamos ler? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Um versículo tão pequeno, mas que nos mostra, nos revela a grandiosidade daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, daquilo que Deus quer nos mostrar. Nós vamos dividir esses versículos em duas partes, parte A, parte B. Parte A, paramos aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé. Depois vamos tratar da segunda parte. Observamos que esta palavra justificação, no Novo Testamento, a palavra, enfim, escrita no grego. Então é importante termos conhecimento também da origem. Apenas não vamos falar grego, é evidente, vamos estar pronunciando foneticamente, porque o grego é realmente uma língua muito difícil, não é? Então, essa palavra justificados, ou justificação do grego, não vão rir se eu pronunciar errado, hein? É dikailogimenes. Dikailogimenes, na palavra do Senhor, trata da doutrina da justificação. Já ouvimos muitos estudos sobre isso, não é? Já lemos esse versículo infinitas vezes, mas cada vez a palavra de Deus se renova. E a palavra de Deus tem algo tão especial, que Deus fala de uma forma ao meu coração, de outra individualmente em cada um de vocês. Isso é algo maravilhoso da parte de Deus, não é? Mesmo que tenhamos ouvido às vezes infinitamente, mas a palavra, como eu disse há pouco, ela é viva e eficaz. E ela vem para produzir realmente os efeitos que Deus quer para as nossas vidas. Então a doutrina da justificação, tratada pelos teólogos, ela cuida da transferência de justiça. Essa transferência de justiça, claro, por Cristo, de Cristo, para nós. Por quê? Só por meio do Senhor, só por meio do sacrifício santo e vicário do Senhor Jesus, nós podemos alcançar essa justificação, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, Tendo sido, ele não disse, vocês serão, tendo sido justificados pela fé. Portanto, impossível alcançar a justificação, senão através da fé. Claro que o Senhor é o único meio de salvação, mas se não crer nisso, fica inoperante. Então, a palavra também cuida, assim, de infinitos versículos que trata sobre a condição da fé para alcançarmos a justificação em Cristo Jesus. Ou seja, está falando de sermos justificados, a palavra está falando sobre salvação em Cristo Jesus. Essa justificação é exatamente a salvação que alcançamos do Senhor por meio da fé. Não seria possível,
todo o sacrifício do Senhor feito na cruz do Calvário, se não crêssemos nele? Observamos que a grande maioria ainda não tem esse privilégio de crer no Senhor. Então, só por meio da fé. Essa doutrina, na verdade, é o grande pilar também da reforma, né, no século XVI. A partir da reforma é que se tornou compreensível. Claro que a Igreja Apostólica dos Apóstolos, depois da intervenção de Roma por meio de Constantino, ficou no passado. E o que tivemos, né, o que se caminhou, a maneira com que se caminhou pelo cristianismo, foi uma maneira totalmente obscura, sem que os cristãos tivessem conhecimento dessa realidade e pudesse realmente compreender que estava justificado, que não precisaria fazer obras, que não precisaria buscar meios para alcançar a salvação otorgada na cruz pelo Senhor. Então, isso a partir da reforma da igreja, no século XVI, tornou-se então a doutrina da justificação um grande pilar do cristianismo, do qual nós apoiamos hoje. Foi um divisor de água, na verdade, na história do cristianismo, né? Então, se nós observarmos a palavra, nós vamos estar lendo assim vários versículos. Eu, na verdade, não vou pedir para os irmãos ficarem procurando, porque como é um número considerável aqui que eu destaquei para a nossa meditação, né, nós estaríamos perdendo tempo em ficar folheando, mas os irmãos podem anotar e depois ter também as referências do que nós vamos caminhar no sentido de compreender melhor a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos começar por Gálatas, o capítulo 2, o versículo 16, não é? Que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo, escrevendo então aos Gálatas, não deixou a menor dúvida de que a justificação não seria por meio de obra, e muito menos por meio da lei. A lei foi o aio, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, não é? Usado por Deus através de Moisés e depois pelos profetas, e a observância, ou melhor, da lei tornou-se impossível, impraticável ao homem. Por isso, por esta razão, é que o Senhor vem para cumprir o plano de Deus, para o resgate das nossas vidas por meio dele, e não, senão, de outra forma, pela fé. Mas alguma coisa que as Escrituras começam também a nos demonstrar sobre a fé. Vimos então, acabamos de ver em Gálatas, que não seria possível pelas obras, muito menos pela lei. Mas a Escritura, em Gálatas 3, 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, tudo Deus havia preservado de maneira com que o Senhor pudesse nos outorgar o sacrifício vicário e nós, por meio da fé, pudéssemos então sair debaixo do jugo do pecado. Por quê? O Senhor, segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e não seria
diferente senão pela fé. Continua a palavra nos mostrando. Ainda em Gálatas, agora no capítulo 3, ainda no 3, no versículo 24. De maneira que a lei, acabei de dizer há pouco, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé. Não há como, senão pela fé. Quem não crer, não é? Não há a menor possibilidade. E o Senhor continua nos mostrando ainda em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26 agora, a palavra nos dizendo, porque todos sois filhos de Deus pela fé, em Cristo Jesus. O mundo considera não essa questão em que a palavra acrescenta pela fé. O mundo considera todos somos filhos de Deus. Não há como, senão pela fé em Cristo Jesus. Mudando um pouquinho agora, indo para a carta de Pedro, na primeira carta, o apóstolo também descreveu sobre isso. Para que a prova da vossa fé, Pedro dizendo, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Voltando para Gálatas, no capítulo 5, no verso 6. Porque em Jesus Cristo, disse também o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, Paulo fazendo referência novamente à lei. Lei, coisa da circuncisão. Para o judeu, o incircunciso, não é? Somos nós, os gentios. Ou seja, coisa da lei. Mas Paulo diz, não por isso, pela circuncisão ou incircuncisão, mas pela fé que opera pelo amor. Amor de quem? Amor de Deus. Amor de Deus que nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ainda sobre a fé. Voltando para Romanos, agora no capítulo 3, no versículo 22, nós podemos ver Paulo escrevendo àquela igreja, aos crentes de Roma. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Essa diferença que Paulo cita aqui era entre judeus e gentios. E claro, posteriormente nós, os cristãos. Ainda em Romanos, no capítulo 3, 24, Paulo continua assinalando, ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Continuando no verso 25, depois do 26, nós vamos até o 27. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Aqui Paulo se aprofunda um pouco ao tratar, né, da propiciação pela fé no sangue do Senhor Jesus. Ele diz, para demonstrar a sua justiça. Que justiça? A justiça de Deus, outorgada para nós. Por isso somos justificados pela fé em Cristo. Paulo demonstrando então que essa justiça, essa justificação veio,
claro, para a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. E que paciência Deus teve e continua tendo cada dia ainda conosco. Ainda agora, melhor, no verso 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, que é hoje, Paulo escrevendo há quase 2000 anos, ou pouco mais, né? Dizendo, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador, que tem fé em Jesus. E o 27, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Antes de fecharmos ainda essa parte, a parte A da nossa meditação, ainda vamos dar uma olhada em Timóteo, na carta de 1 Timóteo, no versículo 1, 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Voltando, queridos, lá para Romanos. Agora no capítulo 10, no verso 17. De sorte, disse Paulo à igreja, aos crentes de Roma, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Paremos um pouco para meditar nisso. Paulo mesmo diz, se não houver quem pregue, como haverá quem ouça? Quem poderá ouvir a respeito da fé em Cristo para a salvação? Caminhando nessa direção ainda, no livro de Filipenses, a carta escrita aos Filipenses, Paulo também demonstrando sobre a fé em Cristo, ele asseverou, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ainda, queridos, em Pedro, não precisam procurar, eu vou agora, esses últimos, só fazer a leitura, que mediante a fé, 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 5, que mediante a fé, estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós. No livro de Atos, no capítulo 26, no verso 18, para lhes abrires os olhos e das trevas se converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé. Em Tessalonicenses, Paulo também escreveu àqueles irmãos, Tessalonicenses 1:3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Se nós abríssemos, querido, a palavra no capítulo 11 de Hebreus, ali o autor de Hebreus descreve uma galeria, nós conhecemos como, capítulo 11, como a galeria da fé. Então, observem que só da primeira parte do versículo, né, de
que é o tema da nossa meditação, lá de Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele disse: tendo sido, pois, justificado pela fé. E nós não vamos esgotar isso de forma nenhuma. Nós vimos a demonstração de que sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. É impossível alcançar salvação em Cristo Jesus. Muito bom. Pela fé, alcançamos então a salvação e chegamos onde estamos. Mas o versículo tem a parte B. É agora que nós começamos realmente a ministração. Até agora foi, na verdade, o pano de fundo para mostrar como somos salvos, por quem somos salvos, por meio de Cristo Jesus, exclusivamente através da fé. Porque se não houver fé, não há operação de salvação. Não se opera a salvação. Mas a parte B do versículo, queridos, salvo estamos, não é? Nós como cristãos, sabemos disso, vimos esse elenco enorme, tratando sobre a fé, a maneira como nos achegamos a Deus, e estamos então com a salvação. Agora nós vamos tratar, se fomos justificados pela fé, como Paulo escreveu aqui, diz a parte B do versículo. Primeiro, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o ponto em que precisamos buscar em nossas vidas. Somos salvos pela fé, ótimo, maravilhoso, um plano divino, um plano de redenção para todos, mas não são todos, porque a palavra diz: ele veio para os seus não os receberam, não é? O Senhor Jesus levanta o apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Nasce a igreja no livro de Atos, na primeira pregação de Pedro, como nós vimos semana passada. E a salvação é algo maravilhoso. Mas essa parte B começa a medir o critério da salvação que recebemos em Cristo. Veja bem, é um imperativo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. O que nos rouba a paz com Deus? Porque nós, cristãos, vivemos, via de regra, tão atribulados, tão preocupados, tão apreensivos, tão estressados com a vida. Ora, a salvação não é o bem mais precioso que nós temos? Esse é o presente maior. Imagine passar por esse mundo, por causa do pecado, por causa da queda de Adão. Todos nós pagamos o preço e estamos aqui com sofrimento sobre sofrimento. Então imagina passar por essa vida, que não é fácil, por essa carreira, e não ter salvação, não crer em Cristo. E nós podemos cogitar que alguns bilhões de pessoas não creem. É muita gente que não crê, que não usufruiu ainda desse privilégio da salvação. E nós temos esse privilégio, recebemos o presente maior e não estamos vivendo essa parte B do veículo. Temos paz com Deus. Por que nos afligimos tanto? Essa é a parte B. A parte B nós vamos tratá-la no livro de João.
Nós vamos tratar na primeira carta de João, 1 João, no capítulo 2, no versículo 15. Aqui nós vamos começar a entender, compreender parte das razões pela qual perdemos essa paz que deveríamos ter com Deus de forma plena, de forma absoluta. Se temos o prêmio maior que a salvação, deveríamos ter também o prêmio maior na convivência do cristianismo com Deus, com o Senhor, em Deus, com a paz. E segundo Paulo, lá, acho que Efésios, me perdoe se estiver errado, a paz que excede a todo entendimento. Não, desculpe, Filipenses. Lá no capítulo 4 de Filipenses, a paz que excede a todo entendimento. Não, minto. Colossenses, querido, eu não anotei, Colossenses. A paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Colossenses aí, perdão, se estiver falhando no capítulo, acho que capítulo 3, não é do nosso tema. Então, queridos, a causa está aqui exatamente na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15. E João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Do grego também fui buscar a origem. Achei muito interessante quando pude ver o significado de não ameis o mundo do grego. E eu vou dizer novamente a fonética, que deve ser bem longe de como se pronuncia, mas do grego não ameis o mundo, diz den agapas ton cosmo. O que vai nos interessar aqui é o cosmo, porque nós vamos falar de mundo como cosmo, não como cosmo, universo apenas, mas nós vamos verificar a aplicação dessa palavra do grego para o mundo. E Jesus tratou de uma forma ampla sobre isso, e os apóstolos também trataram de forma bastante abrangente, como o próprio apóstolo João, né, quando começa na sua primeira carta, aqui no verso 2. Essa é uma palavra no grego muito importante, essa palavra cosmos. Em algumas outras versões também, acho que especialmente a versão britânica, ele acrescenta, ele adiciona um outro adjetivo, que também do grego seria o ion. O aion, que é traduzida de uma forma, uma ideia, que traz a ideia de tempo para o mundo. E que essa palavra aion era mais aplicada nos primórdios da igreja, não tanto como a palavra cosmos do grego, hoje é utilizada para nos trazer melhor compreensão do que significa essa palavra. Então, cosmos, como é usado para os habitantes do mundo, em frases, por exemplo, como a de João, aí no capítulo 1, no versículo 10. João então começa a dizer, desculpe, aqui não é a primeira carta, aqui é Evangelho. Evangelho de João, no versículo 1, no verso 10. O mundo, nós vamos ficar só com o final do versículo. Se alguém quiser ler o versículo inteiro, 1:10. O verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Tá? Então o verbo, Cristo, se fez carne, veio aqui a esse mundo, a esse cosmo,
a esse planeta Terra, pagou o preço, mas o mundo não o conheceu. Daqui para diante nós vamos compreendendo um pouco melhor do que significa essa palavra cosmo, adjetivando, na verdade, o que nos interessa, mundo, para nós compreendermos que mundo, o que é isso? É mundo material, mundo espiritual, mundo físico, que mundo? Então a palavra vai nos mostrando. No verso 3, aí de João, do Evangelho, verso 3,16, um versículo muito conhecido, que diz que Deus amou o mundo de maneira tal que entregou o seu único filho, o filho unigênito. Deus amou o mundo. Deus amou que mundo? O cosmos? O que se aplica a esse amor ao mundo? Aqui, a palavra já nos começa a demonstrar e nos introduzir como um conceito de mundo. Nós. Se não tivesse nada aqui, se Deus não nos tivesse criado a sua imagem e semelhança, não é? Se Deus não tivesse instituído todo o seu plano de redenção, amaria o mundo para quê? Que mundo? Esse mundo somos nós. No 12:19 de João também. Alguém poderia ler, por favor? 12:19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Os fariseus estavam se referindo, não é? Estavam desclassificando o Senhor Jesus na pregação, né? No seu ministério de evangelização para os judeus, para quem ele veio, e os judeus, os fariseus, nesse caso, desclassificando, e diz: eis aí vai o mundo após ele. A multidão que acompanhava Jesus. Ou seja, o mundo, não é? Como desdém, inclusive. A segunda ideia que a gente pode buscar, entender, compreender, é uma ideia também muito usada como conhecimento de raça inteira dos homens separados de Deus. Ou seja, com a queda de Adão, ficamos como raça, descendentes de Adão, separados de Deus e vivendo, portanto, de uma forma hostil, de uma forma a ser condenado. Enquanto o Senhor não colocou em execução o seu plano de enviar o teu filho, quando Jesus nasce, essa posição de mundo começa então a ser modificada. Não é? Esse conceito, essa ideia de homens, de raça, de povos separados de Deus, era assim, de uma maneira, inclusive quando o Senhor veio, como causa de hostilidade ao próprio Senhor. Nós temos estudado isso aqui. Vimos aqui os fariseus acabando de falar aí, no verso 12:19, né? Eis aí vai o mundo após ele, ou seja, hostilizando. E era assim, e foi assim que essa raça, esses homens separados de Deus, receberam o Senhor da glória, né? De forma hostil, de forma a não se dispor a compreender o Deus da glória que estava sendo revelado aos homens. Mas João, tratando ainda disso,
no capítulo 14, no verso 17, eu estou aqui apenas com o final do versículo, que o mundo não pôde receber. Se alguém puder ler o versículo, o início do versículo 17, João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Isto. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pôde e continua não podendo receber, muito menos. Não reconheceram Cristo, continuam não reconhecendo. Que dirá o Espírito da verdade? O Espírito Santo que o Senhor nos enviou. No 27, 14, 27 ainda, Jesus falando da paz, não é? Pode ler. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não te turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não vou lá dou como a dá o mundo. A paz, da qual nós estamos tratando, percebe? Justificado pela fé, temos paz com Deus. O mundo não pode dar essa paz. Ainda, as Escrituras tratando sobre essa palavra, cosmo, referindo-se, tratando dela como mundo, as Escrituras também revelam que o mundo pode ser compreendido ainda, não é? Como o círculo de bens, os talentos, as riquezas, vantagens e prazeres mundanos, vazios, transitórios, que excitam os desejos e afastam de Deus. Quem põe os olhos nessas coisas do mundo? Não é? O mundo acrescenta realmente isso, porque somos nós. Estamos nele. Um exemplo disso, olha, deixa eu ver se posso sair daí de João. Não. Deixa marcado em João. Vamos lá para a primeira carta de João, no 2,15. E depois no 3,17 também aí de João. Primeira de João, 2,15, depois 3,17. Falando sobre as coisas que há do mundo. O que João disse? Por favor. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Observe como isso nos rouba a paz. Como isso nos tira a paz que temos com Deus. Se os nossos olhos estiverem voltados para essas coisas, a nossa paz vai se esvaindo, vai se esvaindo. E nós não fomos salvos para viver sem a paz. O sacrifício de Cristo, um preço tão alto, estamos livres do inferno, mas não foi só para isso. Foi para que, enquanto estivéssemos nesse mundo, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. E ele ora, na oração sacerdotal, ele ora, Pai, eu lhe peço
que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque o nosso mundo é aqui, é no cosmos, é aqui. Mas, assim como a palavra também nos exorta que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, aqui está também. Os olhos nesse cosmos, os olhos no mundo, na consciência da carne, nos desejos voltados exclusivamente para esse mundo. A palavra não diz que estamos mortos para esse mundo, para o pecado. Fomos sepultados com o Senhor no batismo das águas. É difícil. Por quê? Nós herdamos isso, está no nosso DNA. Mas nós temos que compreender que quanto mais tirarmos os olhos deste mundo, mais paz nós vamos ter com Deus, melhor será a nossa vida que como cristãos. Mais testemunho poderemos dar, poderemos ter vida santa, realmente. Para alcançarmos a santidade, essa paz está implícita nisso. Os nossos olhos não podem estar nesse mundo. E muito mais ainda, né, a palavra continua exortando a respeito disso, sobre as coisas que há no mundo. Aí no capítulo 3, no verso 17, poderíamos, só anotem, vamos ler em casa, falando também sobre a consciência. Jesus lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 26, ele disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o mundo busca hoje? Ganhar, ter medo de perder. Não é pecado ser abençoado pelo Senhor. Ter, não é pecado ter. Não é pecado sonhar também em ter. O que não podemos é ter somente os olhos para isso. Essa é a diferença. Pelo contrário, Deus nos quer ver abençoados, prósperos, bastante diferentes de rico. Rico é uma coisa, próspero é outra, completamente diferente. Deus quer ver os seus filhos bem. Então a palavra nos exorta para tirarmos os olhos do mundo, para tirarmos os olhos do querer, do ter, porque isso rouba a paz. É o que isso faz conosco. Nós vemos pessoas com tristeza de alma, exceto, claro, se for um problema de saúde, se for uma questão de saúde. Claro que ninguém está livre de uma depressão, de uma tristeza por perda de um ente querido, enfim, por razões que justificam a tristeza. Mas viver uma vida cristã de tristeza, uma vida cristã de frustração, uma vida cristã de estresse, claro, visto no semblante, não é. Alguma coisa está errada. Algo está errado. É necessário pedir ao Senhor para mostrar. A nossa tendência carnal é terrível, nos engana. Satanás, então, empurra para onde ele quer. É o que nós vamos ver agora. Também, dentro desses cosmos, as outras forças que operam. Vimos, então, que até agora o mundo em que vivemos, em que habitamos, nós, o Senhor falando sobre nós, o Senhor dirigindo para nós, Cristo vindo para nós. E agora vamos ver também como essa palavra cosmos, que no sentido literal de mundo, se aplica também.
Não se aplica somente às coisas materiais, mas também às coisas abstratas, que têm valores espirituais e morais. Watchman falou sobre isso. E aí ele cita, em 1 Coríntios, no capítulo 2, 12. Vamos ler. Quem poderia ler? Capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 12. Depois alguém já pode buscar o verso 3, 19. São esses dois versículos aqui de 1 Coríntios. Por favor. Alguém poderia ler? O 2:12? É o 2:12, isso, o 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O 3:19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. O espírito do mundo, que acabamos de ver no verso 2:12, começa a nos revelar também esse mundo com a existência das potestades, com as ações malignas de Satanás, porque Jesus disse, este mundo jaz no maligno, em Mateus, jaz no maligno, está morto no maligno. Por isso ele veio, para nos resgatar. O espírito do mundo é algo terrível. A sabedoria deste mundo tem aparência, pura e simplesmente, de sabedoria. Porque só existe uma sabedoria. Sabedoria de Deus. A que vem do alto. A sabedoria terrena é algo desprezível. É claro que temos que ter conhecimento, temos que buscar tudo que Deus nos permitiu e nos outorgou que tivéssemos acesso, que tivéssemos domínio. Foi para isso mesmo que fomos criados. Mas a sabedoria deste mundo, a filosofia, as ideias, as vãs filosofias dos homens, é isto que Paulo estava falando, está se referindo aqui na carta de Coríntios, né? A corrupção das paixões que há no mundo, Pedro tratando disso, lá no capítulo 1 e no verso 14, vamos dar uma lida nisso. Aí em Pedro nós vamos ler o 2 Pedro, capítulo 1, 4, depois o verso 2 e o verso 20 de 2 Pedro. Alguém pode ler o primeiro, depois outro irmão lê o segundo, por favor. É o 1:4 primeiro, 2, 1:4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado a caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora,
Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Amém. O segundo, por favor, é o capítulo 2, o verso 20, de 2 Pedro. As contaminações do mundo. 2 Pedro 2:20. 2:20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Agora, queridos, no verso, voltando lá para o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 11, nós vamos poder compreender por que a corrupção das paixões que há no mundo, as contaminações desse mundo, tudo que há no mundo, a corruptência da carne, a soberba, como o cristão deve se guardar incontaminado dessas paixões que nos roubam a paz. O evangelista João, lá no capítulo 16, no verso 11, quem poderia ler, por favor? No juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Exato. Depois o João 17, capítulo 5 a 9. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém. Olha que palavra maravilhosa, né, do Senhor Jesus. O Senhor mostrando, né, que o Pai nos entregou, nos deu a Ele. E Jesus vem, eu os devolvo. O Senhor me deu, eu os devolvo. Mas, nós observamos lá no capítulo 16, no verso 11, que o príncipe desse mundo, por Jesus, já foi julgado. O que podemos compreender nisso? Jesus dizendo, ele já foi julgado. O que é um julgamento? Gera uma sentença. Essa sentença, o Senhor Jesus lavrou contra o príncipe desse mundo, o Satanás, o príncipe das trevas. Entretanto, querido, observe algo que temos que nos aperceber. Aqui Jesus está dizendo que o sentenciou. Ele foi julgado, houve uma sentença. Qual a sentença? Seria uma sentença que Satanás e seus demônios serão destruídos no lago de fogo, enxofre e lançados ao inferno. Entretanto, a sentença foi lavrada, ela foi até homologada, mas ela não foi executada. Entre ter uma sentença e obter a execução da sentença, há uma distância enorme. Nós sabemos disso, como advogado,
que enquanto não transitar em julgado, não se aplica a sentença. E sabe o que acontece? Satanás ainda não transitou em julgado. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Deus, o Senhor veio, pagou o preço, derrotou Satanás na cruz, que é o que ele está dizendo aqui em João. O príncipe desse mundo foi julgado, foi condenado. Entretanto, a execução de sentença não veio ainda. Lá vão quase 2000 anos ou mais, e o bicho está aí operando. Ele está em liberdade para atuar. Condenado, sim. Mas enquanto não vier a consumação do tempo, no tempo de Deus, cujo dia ninguém sabe, nem a hora, como o Senhor fala no final do livro do Evangelho de Mateus, não é? Como o Senhor diz, só o Pai sabe o dia e a hora. Então ele não foi executado ainda. Portanto, quem não foi executado ainda tem livre acesso para atuar. E é o que o diabo faz, o príncipe desse mundo, continua fazendo, os valores desse mundo. Tudo que o mundo busca hoje é sob a batuta, sob a regência de Satanás. Porque embora ele tenha sido sentenciado, julgado, condenado ao inferno, a ser lançado no inferno, no lago de enxofre, ele continua atuando. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Deus não quis. Deus não disse, olha, tá aí, meu filho pagou o preço, agora vocês vão ter que... Não. Nós vimos, pela fé, nós somos justificados. Quem não tem fé, não está justificado. Entretanto, queridos, nós vimos que com a atuação do príncipe deste mundo, qual é o principal papel dele? Claro, além de levar para o inferno muita gente, dos justificados, roubar a paz. Essa paz, que é um imperativo aqui, escrito por Paulo aos Romanos, não é? Temos paz com Deus. Essa paz é nos roubada por tudo que nós vimos na palavra. Não dá para ficar nem conjecturando coisa de homem. Eu preferi, nessa meditação, deixar a palavra falar, porque a palavra é o que produz a eficácia. É ela que vai ao coração de cada um de nós e no propósito que Deus tem para cada um também. E isso produz eficácia, a forma com que Deus traz a sua palavra. Porque quando lemos a palavra, é Deus falando, não é o homem. Quando nós oramos, somos nós. Senhor, tenha misericórdia, vamos buscar, vamos agradecer, vamos louvar. Mas quando nós lemos a palavra, é direção de Deus, é Deus falando, é boca de Deus. E isso tem poder. Por isso que a aplicação da palavra é personalíssima. Cada um, Deus vai tratar com cada um da maneira com que Ele quer, da maneira que seja para crescimento. Lá no livro de Hebreus, capítulo 3, esse nós podemos até ler antes de encerrar. Nós vamos encerrar com Romanos no capítulo 12, mas eu quero passar aqui em Hebreus primeiro. Deixa eu ver onde é que está, porque eu acabei não anotando esse versículo. Temos tempo ainda, Dan? Livro de Hebreus, capítulo 3. Eu gosto muito desse versículo, é um versículo que tem me edificado, tem me mostrado a necessidade de me render aos pés da cruz do Senhor a cada momento, a cada segundo. Hebreus tratando sobre o pecado, olha o que o autor diz aqui no capítulo 3.
Como eu não anotei o versículo, eu estou esperando na fé que eu localize. Aqui, achei. É o capítulo 3, é o versículo 12. Olha o que o autor disse. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado ou deste mundo, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ainda no autor de Hebreus, eu não me lembro agora o versículo, mas eu vou citar, ele também diz, olha, na vossa luta contra o pecado, vocês não têm ainda resistido até o sangue. Então nós vamos encerrar, queridos, lá em Romanos, voltando para Romanos, no capítulo 12, para nós compreendermos uma vida como a nossa vida de fé em Cristo, na compreensão da justificação pela fé, deve prevalecer no nosso processo de santificação. Romanos capítulo 12, o verso 1, 2, Rogo-vos, Paulo rogando novamente aos irmãos de Roma, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, que várias outras versões diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse versículo, um versículo tão curto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Justificado pela fé, temos salvação em Deus, mas esse imperativo deve nos incomodar. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas vidas. Que o Senhor continue a derramar sua graça, sua misericórdia sobre nós. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra tão preciosa, tão poderosa. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que os dias são maus, como diz a tua palavra. Nós sabemos e compreendemos a necessidade de nos achegarmos cada vez mais perto do Senhor. Que a nossa vida possa ser, Pai, conforme a tua palavra, uma vida de paz com o Senhor, porque sabemos que podemos gozar, usufruir dessa paz, embora estejamos nesse mundo do caos, nesse mundo que os homens têm transformado em caos, porque o Senhor não criou a terra para ser um caos, como diz a tua palavra também, mas tem sido assim. Vemos a perversidade avançando, Pai. Vemos um mundo dissoluto. Vemos, Senhor,
que o poder, o amor ao dinheiro, o amor a mamon, a idolatria, vemos, Senhor, homens que buscam coisas exclusivamente desse mundo, que perece, como o Senhor Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. Pai, tenha misericórdia de nós, especialmente, Senhor, daqueles que ainda não exerceram a fé para ser justificados em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém.